Fala, futuros policiais penais de Minas Gerais. Hoje, dia 1º de janeiro de 2022, eu abri mão do meu descanso aqui para a gente trabalhar em cima de um estudo de caso e mais uma vez explicar como é que a banca corrige as redações, como os professores, os corretores de redação irão pontuar sua redação. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque a banca adiou a prova, que seria agora no próximo dia 16 de janeiro, para o dia 13 de março. E isso deu um novo suspiro para os candidatos, principalmente para aqueles candidatos que negligenciaram a redação. Então agora é hora de retomar os estudos, certo? É hora de bater naquilo que você está falhando, tanto na parte objetiva quanto na parte dissertativa aqui, tá bom? E explicando isso, eu espero sanar algumas das dúvidas que vocês têm ainda acerca da correção da redação. E mais um detalhe, estou com turmas abertas, estou com pacotes de correções para a prova da Polícia Penal de Minas Gerais, tá certo? E a gente tinha encerrado esses pacotes porque já estava em cima da prova, e agora aconteceu de adiar e remarcar mais uma vez, e isso foi muito bom para os alunos que estavam com a corda no pescoço com algumas matérias, principalmente redação, e é uma nova possibilidade. Então, antes de tudo, eu sempre gosto de explicar para vocês que o link do meu WhatsApp fica embaixo na descrição do vídeo. É importante que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, porque isso vai alavancar o canal, vai fazer com que a gente chegue em pessoas que têm o objetivo de ser policiais. A redação é tipicamente para correção de carreira policial, tá bom? Então vamos lá. Bom, meus amigos, como é que é feita a correção da banca Selecom? A banca Selecom, ela fez um favor tanto para os candidatos quanto para nós professores, para nós no entanto, mas para vocês principalmente, de colocar no edital, e eu tenho certeza que 99% dos alunos não leem o edital, mas a banca fez o favor de colocar no edital a maneira como ela irá pontuar a correção. Então, de repente, aquele candidato que é acima da média e é autodidata, só com esse estudo de caso aqui e com essa explicação do que a banca explicando, né, o que a banca se propõe a fazer, e ela deixou explícito no edital, de repente esse candidato, que seja meio que autodidata, só com essa explicação ele consegue desenvolver um bom texto. Veja, aqui, meus amigos, esse material que vocês estão vendo na tela de vocês, ele está no edital. Eu simplesmente cortei e minimizei aqui para beneficiá-los. Veja, é importante que vocês observem que a redação ela vale 100 pontos, certo? É necessário que vocês atinjam 60% nesse caso 60 pontos, né? 60% do que se pede de 100 pontos, nesse caso 60 pontos da redação, e a quantidade de redações que serão corrigidas serão 5 vezes o número de vagas, então vai dar quase 12.000 correções de redações, certo? É importante explicitar. Eu já vi gente em grupo dizendo que ia fazer 19 linhas, que estava bom. Não, é entre 20 e 30 linhas. Então, olha, a redação ela vale 100 pontos, tá certo? Um mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas, certo? Máximo de 30 linhas. Porque se você fizer abaixo de 20, você certamente irá desclassificar sua redação, e se você fizer acima de 30, aquilo que passou não será contabilizado. E o que acontece? Você perde na argumentação, a pontuação na argumentação, tá certo? Então vamos lá. Veja, a banca distribuiu a pontuação basicamente em 60 pontos só para os aspectos gramaticais. Veja, a banca consegue distribuir ortografia, acentuação e propriedade vocabular em 20 pontos. Rafael, o que é propriedade vocabular? Propriedade vocabular é você se apropriar de recursos, de palavras que façam com que sua redação ganhe
robustez. Por exemplo, sinônimos, ou seja, você quebra aquela ideia de repetição de palavra, tá bom? Por exemplo, em uma determinada oração, dentro de um período, você usou o pronome relativo que. Ainda nesse parágrafo você vai precisar usar um novo pronome relativo. Você pode substituir, ao invés de você escrever o que, você pode substituir por o qual, ou a qual, ou os quais ou as quais, vai depender do contexto. Vamos pensar que você usou um exemplo hipotético. Você está trabalhando sobre eleições no ano de 2022, e aí você já citou o termo eleições no ano de 2022, aí você vai citar agora pleito, o pleito eleitoral, que funciona como sinônimo. Então isso aqui, propriedade vocabular, morfossintaxe, ou seja, você entender a função da morfologia e da sintaxe na construção de oração, período e parágrafo. Pontuação, elementos de coesão. O que são esses elementos de coesão? É vocês saberem empregar as conjunções, é vocês saberem empregar as preposições, é vocês saberem usar os anaforismos e os cataforismos quanto ao uso dos pronomes, entendeu? Então, basicamente, 60 pontos é para aquele cara que é muito bom em português, entendeu? E com a minha correção, mais o meu esqueleto, não só minha, e isso não é soberba, a maioria dos professores que trabalham com correção de redação, só com o esqueleto e com a correção, você já tem 60 pontos. Então a gente vai trabalhar para você chegar nos 85, 90 pontos. Entendeu? Não é impossível. Pronto, feito essa apresentação quanto aos aspectos gramaticais, a gente vem agora para a argumentação. E se a gente pensar bem, dentro da argumentação tem um conteúdozinho ainda pensando na gramática. Então eu já não penso nem em 60 pontos. Eu não penso em 60 pontos em relação somente ao aspecto gramatical. Eu penso 65 a 70 pontos. Porque quando a gente pega tipologia textual, ou seja, você tem que saber empregar os verbos, isso acaba incidindo em quê? Gramática. Entendeu? Então veja, a banca distribuiu 60 pontos para gramática e 40 pontos para a argumentação. Em cima da argumentação é que você terá que pontuar 40 pontos. Então nós teremos desenvolvimento do tema, ou seja, você tem que ser fiel ao que você se propõe. O texto que a banca vai apresentar é só um texto motivador, você não pode copiá-lo, e isso fere gravemente a estrutura de sua redação. Então, o desenvolvimento do tema, a tipologia textual. Rafael, o que é tipologia textual? É sabido por todos, ou então espera-se que seja sabido por todos que o que é que se preza numa tipologia textual, o que é que se preza numa redação dissertativa? É o que? Verbos na terceira pessoa e no presente. Ou seja, porque a dissertação ela tem um caráter impessoal. Então você tem que se posicionar de maneira impessoal, jamais você se colocando no texto. Por exemplo, de acordo com os meus pensamentos, de acordo com o meu modo de ver, tal coisa não pode ser feita diante de tal lei. Ou seja, você se colocou no texto, você tem que usar de artifícios para que você use os verbos na terceira pessoa. Então isso é tipologia textual. Coerência textual, ou seja, o assunto ter sentido com o que se propõe o tema. Essa parte aqui é que peca muito, seleção de argumentos e construção de argumentos. Na introdução, você tem que enumerar de 2 a 3 argumentos. E aí, numa sequência de cadeia de comandos, você tem que pontuar a construção de cada argumento que você selecionou na introdução. Então, esse é um pecado gravíssimo nas primeiras redações de alunos que se propõem a corrigir comigo, entendeu? Então vamos lá, explicado isso para vocês, outra coisa aqui, veja que legal que a banca colocou. A redação com mais de 30 linhas ou com menos de 20 será penalizada com a perda de 5 pontos por linha fora do limite. Então, esse cara desclassifica, entendeu? Veja, então, feito toda essa explicação, o que é que a gente vai fazer agora? A gente agora vai corrigir a redação, certo? Pessoal, outra coisa, como é que é feita a correção com o professor Rafael? É assim, eu gravo uma aula com sua redação, eu gravo a sua redação, é um estudo de caso, porque fica parecendo um tete a tete ao vivo, a gente conversando.
entendeu? Então eu gravo sua redação, eu aponto o erro que precisa ser corrigido, eu valorizo aquilo que você fez de certo, que é para você manter o padrão, tá certo? Por exemplo, esse aluno é um aluno que já está trabalhando comigo, essa é a 15ª redação dele, tá? Então você já veja que o cara já está no nível muito bem de texto. Então vamos lá. Por isso que eu trouxe esse texto para servir de referência, inclusive para aquele aluno que de repente acha que não precise. Né? Sempre tem um ET, né? Sempre tem um cara diferenciado que é autodidata e pega as coisas e vai lá e acontece. Então vamos lá. A correção é feita assim, certo? Eu gravo a aula, salvo e mando para o candidato. Tá bom? Veja. Quando se pensa acerca da população, da superlotação dos presídios no Brasil, é plausível destacar que esse problema se torna cada vez difícil de solucionar, vírgula, ao passo que, conforme o passar dos anos, aumenta significativamente. Ponto. Abre outro período. Tendo em vista isso, verifica-se a necessidade do governo federal propor políticas públicas voltadas à efetiva ressocialização do indivíduo egresso, haja vista o alto índice de reincidências. Ademais, cabe à sociedade participar efetivamente dos programas sociais relacionados ao cárcere das pessoas. Veja, aqui ele apresentou o tema e enumerou argumentos. Então, qual foi o primeiro argumento que ele enumerou? Propor políticas públicas para efetivar a ressocialização do indivíduo egresso, certo? Haja visto o alto índice de reincidência. Depois ele veio com outro argumento. Esse ademais aqui, a gente ganha pontuação aqui, pessoal, olha. Em dois quesitos. Primeiro, elementos de coesão e propriedade vocabular, porque aqui é uma conjunção aditiva, entendeu? Ademais, pode ser trocado por mas também, além disso, entendeu? Então, ele soube enumerar os argumentos. O primeiro argumento foi esse. O segundo argumento foi esse, o papel da sociedade, a participação efetiva da sociedade em programas sociais, tá certo? Veja, aqui o candidato ele pontua pelos seguintes critérios: seleção de argumentos, construção de argumentos, entendeu? Então é em cima disso que você tem que fazer. É uma receita de bolo, não tem dificuldade. A ideia é começar. As primeiras redações geram grandes dificuldades, mas depois que você mecaniza a coisa, aplica o esqueleto, a coisa o desenrolar do texto tende a funcionar legal, tá bom? Vamos lá voltar para o texto. Pronto. Feito isso, a gente começa a desencadear a correção, a construção do argumento. Primordialmente, faz-se importante analisar que há uma expressiva falta de interesse por parte do governo federal em se criar políticas públicas no âmbito do sistema prisional. Senhores, vejam, o que é que se pede na argumentação? Introdução, nós vamos apresentar o tema e elencar os argumentos. O primeiro parágrafo de argumentação, que é esse, foi o que ele fez. Ele apresentou o primeiro argumento e agora ele vai discorrer em cima dele. Veja aqui, primordialmente, faz-se importante analisar que há uma expressiva falta de interesse por parte do governo em se criar políticas públicas no âmbito do sistema prisional. Pronto, apresentou o argumento. Vamos defender a tese? Vamos lá. Como consequência disso, pessoal, outra dica: nunca use o disto, o deste, o este. A redação ela desencadeia enumeração. Então, não use pronomes terminados, os pronomes demonstrativos, né? Deste, este, disto. Use esse, desse, isso, disso, tá certo? Veja, como consequência disso, acarreta a inflação nas penitenciárias. Deixa eu dar um bisu feroz para vocês. Acarretar é um verbo transitivo direto. Eu vejo muita gente usando esse verbo transitivo direto como verbo transitivo indireto, tá certo? Então acarreta a inflação nas penitenciárias brasileiras, tá certinho aí. Com base nisso, observa-se a urgência na elaboração de projetos baseados no trabalho e na educação do ex-presidiário. Ou seja, veja, ele já utilizou lá o termo egresso. Aqui, ó. O que é egresso? É aquele cara que saiu da penitenciária. Se ingresso é dentro, egresso é fora. Observe o efeito dos afixos, né? Então, o ex-presidiário, aqui ele já apontou lá, naquele primeiro quesito que eu disse a vocês, que foi propriedade vocabular. Usou de sinônimos para reforçar o texto.
Então, o ex-presidiário, isso faz com que o indivíduo não volte a delinquir. Segundo o órgão de execução penais, vírgula, Conselho Nacional de Políticas Criminais, o trabalho e a educação do egresso diminui em 85% de residência criminosa. Veja, ele usou um dado, né, um percentual de que trata o assunto e apontou o Conselho Nacional de Políticas Criminais, que por acaso está na lei da execução penal e que os senhores têm que ter na ponta da língua. Eu, enquanto professor, tive que ler a lei da execução penal e a regra de Mandela, porque as redações podem se pautar nisso. Então é sua obrigação conhecer o conteúdo. Desse modo, tem-se argumentos e fatos que comprovam a eficácia no combate ao número elevado de pessoas presas. Show, excelente. Aqui o que é que a gente vai discordar? Por enquanto nada. Em segundo plano, constata-se que a população não se faz presente. Pessoal, retomando aqui, ó, veja, o primeiro argumento dele foi o qual? O primeiro argumento dele foi entender que o governo federal pouco participa de políticas públicas voltadas ao sistema prisional. Ele apresentou o tema. Agora, o segundo argumento, e ele vai pontuar aqui, ó, veja, seleção de argumentos, construção de argumentos. Ele selecionou os argumentos. Agora ele vai apresentar o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? A participação da sociedade. Entendeu? Isso é o desencadear do texto. Vamos lá, voltar para cá? Em segundo plano, constata-se que a população não se faz presente naquilo que concerne o sistema penitenciário. Tampouco se interessa. Então, a população. Vou voltar o texto aqui que eu acho que ficou confuso aqui. Em segundo plano, constata-se que a população não se faz presente naquilo que concerne o sistema penitenciário. Tampouco se interesse pelos assuntos pertinentes à causa. Então aqui é um primeiro erro, porque esse pertinentes, aqui é uma crase, né? Porque a regência, né? Uma regência nominal, pertinentes à causa. Então aqui haveria uma crase. A causa. Ponto. É possível perceber um exemplo disso em pesquisas realizadas pelo portal de notícias jornalismo, entre parênteses G1, ou seja, apresentou a fonte e colocou entre parênteses como aposto, que é uma de suas matérias, em que uma de suas matérias mostrou que a sociedade aposto explicativo, né, cerca de 92% acredita que não há meios para o indivíduo privado de liberdade possa reintegrar o convívio social. Pessoal, deixa eu mostrar uma curiosidade aqui a vocês. Observe que eu falei no começo do texto que os verbos, que a tipologia textual que se predomina na dissertação, são os verbos na terceira pessoa, na terceira pessoa para que causem pessoalidade, e principalmente do verbo no presente. Rafael, então se o candidato colocar um verbo no passado vai condenar? Nesse caso não, ele está fazendo uma citação, entendeu? Nesse caso não. Veja, a tipologia textual ela predomina-se de verbos na terceira pessoa e no presente. Pode acontecer ter um verbo no passado? Pode acontecer ter um verbo no futuro? Pode. E situações atípicas. Veja que é a predominância de verbos que vai determinar a tipologia textual. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu voltar o raciocínio aqui do texto. Então veja, vou voltar aqui. É possível perceber um exemplo disso em pesquisas realizadas pelo portal de notícias e jornalismo G1, que em uma de suas matérias mostrou que a sociedade, cerca de 92%, acredita que não há meios para que o indivíduo privado de liberdade possa reintegrar o convívio social. Ademais, ainda se pode pensar em medidas para que o povo saiba da importância em prevenir o retorno do criminoso ao cárcere. Veja, deixa eu ver aqui se ele já usou ademais. Acredito que sim. Ele usou o ademais aqui, ó. Ademais, ele usou as mesmas conjunções aditivas. Há um pecado gravíssimo? Não há, mas aqui ele poderia aumentar a pontuação no que tange a propriedade do vocabulário. Ao invés de ademais, como ele já usou lá em cima, no primeiro parágrafo da introdução, ele poderia usar, por exemplo, além disso, que é a mesma conjunção, o mesmo valor semântico de adição, ao invés de ademais. Além disso, ainda se pode pensar em medidas para que o povo saiba da importância em prevenir o retorno do criminoso ao cárcere. Essas concordam com quem? Com as medidas. Então,
Onde é que ele pontua aqui? Veja, coerência textual e elementos de coesão, ou seja, emprego anafórico e catafórico dos pronomes, tá certo? Vamos lá. Ademais, ainda se pode pensar em medidas para que o povo saiba da importância em prevenir o retorno do criminoso ao cárcere. Essas que as medidas baseadas na propagação de como é e também de como funciona o modelo penal brasileiro, através de mídias sociais. Excelente argumentação. Nesse cenário, portanto, veja, agora nós vamos concluir, certo? Então ele usou, nesse cenário, portanto, nota-se que a necessidade, olha, aqui eu não condenaria, mas aqui, se o corretor for muito cri-cri, ele pode dizer que não entendeu, porque eu entendi aqui, que aqui é um C e um E, mas aqui o corretor ele pode dizer que está ilegível. Eu entendi a frase. Nesse cenário, portanto, nota-se que a necessidade exposta inicialmente merece uma maior atenção, uma vez que, ao se criar projetos oriundos do Poder Executivo, provenientes da inflação nas penitenciárias e programas por parte da sociedade, vai ser possível alcançar um novo, moderno e melhor sistema prisional. Nesse ínterim, cabe ao Estado. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês aqui. Veja, Estado aqui, por que o Estado aqui está com um E maiúsculo? Porque Estado, quando se remete a ente federativo, a país, sempre o E vai ser maiúsculo. Eu canso de pegar os meus alunos, principalmente nos primeiros textos, onde obrigatoriamente, fatalmente, né, é muito difícil você não citar a palavra Estado, porque você está defendendo uma tese, né, e sempre vai ter uma coisa voltada à política pública, que é a ausência do Estado. Então, acontece de você colocar o Estado. Eu vejo muita gente colocando o Estado com E minúsculo. Não. Estado, quando se remete a ente federativo, país, administração pública, remete com E maiúsculo. Escreve com E maiúsculo. Entendeu? Então, vamos lá. Nesse ínterim, cabe ao Estado, como um todo, em conjunto com a população, fazer acontecer o que preceitua nos diversos artigos da Lei da Execução Penal. Aqui é uma rasura. Com respeito e dignidade. Deixa eu assumir isso aqui. Com respeito e dignidade. Para com o sujeito infrator. Excelente texto. Aqui é um texto, ao meu ver, que nós chegaremos a cerca de 95 pontos. Certo? É um texto muito bem escrito, muito bem elaborado, sobre usar os recursos de pontuação, tá certo? Sobre apresentar excelente argumentação, mostrou conhecimento sobre a lei da execução penal, e eu acho que eu penso que a redação pode vir assim, entendeu? Então é uma redação que nos levaria para a casa dos 95 pontos. Pode ser que um pouco para mais, um pouco para menos. Eu acho que 95 pontos, 93 pontos, uma coisa assim. Tá certo? A desencadear do que foi proposto pelo candidato, tá bom? Pessoal, forte abraço, mais uma chance para vocês, certo? Não vejam não vejam qual é a palavra correta, não vejam com murmura essa suspensão, vejam como um presente, porque isso vai servir para vocês corrigirem as lacunas que estavam abertas. Ou seja, se você ia devendo conteúdo para a prova, agora você não vai mais, você tem mais 3 meses para fazer isso. Tá bom? Forte abraço, o link do WhatsApp está aqui, tem pacote de redação para você fazer a sua correção, certo? E a correção é feita assim, na íntegra, sem enrolação, tá certo? Forte abraço.